E tá tudo bem, não tem problema. Mas não vai falar que a Terra tem 6 mil anos e que isso é científico. Eu vejo um problema. Qual? Quando você nega a ciência, aceitando Deus como causador de tudo e de todas as possibilidades, você vê um monte de gente não indo, por exemplo, para um hospital, porque ele vai rezar e achar que Deus é a coisa principal. E não. Sim, não é. Você entende? A ciência... Sim. Tá, se você acredita em Deus, tudo bem. Eu sou esse cara. Perfeito. Mas você vai tomar vacina. É que eu vou tomar uma vacina. Lógico. Se eu tô, sei lá, com uma dor no peito, eu vou num cardiologista, talvez. Enfim, eu não vou esperar. Morrer. Entendeu? Assim, você tem que associar tudo que você tem. Mas o meu ponto concordo plenamente contigo. O meu ponto então tá bom, mas você pode me falar assim, ó, tá, mas quem criou os mecanismos é Deus. E isso não afeta o fato do mecanismo estar ali. Então, negar a evolução, e aí é que a gente entra no negacionismo religioso. Você pega... Esse tá me chamando para debate direto, que ele vai falar, a Terra tem 6 mil anos, Tiranossauro era vegano. Certo? Ele tá negando... Depois a pessoa apanha depois eu sou processado. Mas ele tá negando muita ciência. Ele não precisa negar ciência para acreditar em Deus. Tá tudo bem. Você vai acreditar que a Terra tem 3,5 bilhões de anos, que os organismos surgiram de tal maneira, porque a gente tem muita evidência que corrobora isso. Então, se você também falando se afasta de Deus, isso é uma questão muito pessoal sua. Então você vai falar assim, Emílio, não, pra mim quem criou a evolução, quem criou o universo há 13 bilhões de anos foi Deus. Tá bom, antes do universo eu não tenho a menor ideia do que era. Essa é uma boa explicação. Quem criou os mecanismos foi Deus. Beleza, tá. E se isso é bom pra você, tá bom. Agora você usar isso pra negar Deus, ou mesmo usar a ciência pra falar, não, Deus não existe, acho que isso nem compete à ciência falar. Aí a gente pode ir pro campo da filosofia, a gente pode discutir se faz sentido ético, se existe Deus. E aí é uma outra discussão que não tem a ver com ciência. E você acha que essa provocação de tipo, foi Deus, ela de alguma forma ela acaba estimulando o cientista a buscar cada vez mais a verdade? Eu acho que existem muitos cientistas que são crentes, no sentido de que creem em algum Deus. E isso não necessariamente no Deus cristão. Isso, porque a gente precisa lembrar que a maior parte do mundo não acredita em Cristo, então, mas que são crentes e são excelentes cientistas. Eu acho que uma coisa não precisa interferir na outra. E existe uma corrente de cientistas que fala, eu sou cientista para descrever a obra do Senhor. Da hora, tá bom, que legal. Para descobrir a beleza de tudo. Na minha visão de mundo, agora é Emílio falando, o mundo é tão incrível que eu não preciso de uma explicação externa ao mundo para me fascinar com ele. Então a hora que eu olho para as coisas acontecerem, eu sou biólogo, a hora que eu olho para a natureza acontecendo, eu não preciso nada fora daquilo para me apaixonar por aquilo ao ponto de dedicar a minha vida a estudar a biologia do mundo, as espécies como elas existem. E você tem um olhar de perfeição, assim? Nenhum. Não existe. Zero perfeição. Pra vocês. Certeza que não tem perfeição. Não, tem uma perfeição. Desculpa. Tem uma perfeição aqui do... Muito bom. Não. O problema dele achar esse tipo de perfeição é quando eu peço, não, me critica, eu preciso que você me ajude a melhorar tal coisa. Ele fala, não, tá perfeito. Tá aí a perfeição, mano. Ajuda aí, né? Isso aqui, ó. Mas essa questão da perfeição, acho que quanto mais a gente tem uma mente evolucionista, mais a gente entende que a ideia de perfeição não existe. Porque a evolução não é feita pensando, ela não age buscando a perfeição. A evolução não age buscando o melhor. Ela age buscando, às vezes, o mais adaptado. E aí, vou fazer que nem o Emílio, vou perguntar, o que é evolução? O que é evolução? É isso. O que vocês entendem por evolução em termos biológicos? Porque a gente pode falar assim, eu como pessoa evoluir é uma ideia de melhorar mesmo. Mas em biologia não. Então, o que vocês acham que é evolução? Eu preciso fazer uma propaganda super importante e super relevante que é da Blá Blá Lojinha. Então não esqueçam que vocês conseguem apoiar o Blá Blá de várias maneiras. E uma dessas maneiras é entrando no www.blablalogia.com. E quando você entrar lá na Blá Blá Lojinha, você vai achar camisetas incríveis como essa que eu estou usando, de mulheres cientistas constroem o futuro, ou qualquer outra camiseta aqui do catálogo. Então a gente tem camiseta, tem caneca, tem pin, tem um monte de coisa muito legal aqui que você pode entrar e achar na nossa lojinha, tá bom? Então entra lá.
Eu acredito que a evolução é a superação de algo que não seria mais adaptável àquele momento, e vamos colocar algo agora que vai ter permanência, sei lá, vai conseguir ficar por mais tempo. Você falou uma palavra importante de um dos mecanismos de evolução que a gente já fala. Você fala de permanência, que isso é importante em um tipo de evolução. Evolução eu tentei pensar em alguma coisa, mas seria alguma coisa, para mim, linkada talvez à abrangência. Quanto maior você conseguir se tornar, mais evoluído você tá. Isso é uma coisa quanto mais bastante você legal abre, também. Quanto mais você abre, mais... Se a gente for pegar assim, a risca, qual que é a definição que a gente usa para evolução biológica, a primeira e a palavra mais importante é mudança. O que é uma coisa que está mudando? E o que é essa coisa que muda? É uma população. São as características de uma população ao longo das gerações, de avô para pai, para filho. Então, ao longo das gerações, as características da população estão mudando. Não é o indivíduo que evolui, é a população. E aí, o que é uma população? São indivíduos da mesma espécie, ocorrendo no mesmo lugar, no mesmo período. E essa população, conforme as gerações vão passando, as características vão mudando. Isso é evolução. Agora, o que leva à mudança de características é outra coisa. São mecanismos evolutivos. E só um deles é seleção natural. E toda vez a galera confunde muito e acha que seleção e evolução são a mesma coisa. E não são. Evolução é um processo maior que é gerado por mecanismos como seleção natural. Então, imagina assim, você tem uma população lá com de bolinhas. E essas bolinhas, elas podem ser coloridinhas. Aí, no começo, a gente tem bolinhas coloridinhas, azuis e vermelhas. Metade azul, metade vermelha. Na geração seguinte, agora a gente tem 60% azul, 40% vermelha. Evoluiu. Por quê? Porque mudou a frequência das características dessa população. Agora, por que mudou? Aí tem vários mecanismos. Eu posso dar um exemplo para vocês que eu acho muito interessante. Tem um tipo de doença que a gente tem chamada doença autoimune. Já ouviram falar nisso? A doença autoimune é quando o nosso sistema imunológico ataca o nosso corpo. Então ele fica descontrolado por qualquer razão e ele ataca o nosso corpo. E aí os pesquisadores eles começaram a perceber que quem tem doença autoimune tem um gene, uma informação no DNA que faz com que o sistema imunológico funcione muito bem. E aí eles começaram a voltar no tempo. Então eles começaram a ir em cemitérios e começaram a tirar material das pessoas, principalmente na Europa, porque a taxa de doença autoimune em descendentes de europeu é muito mais alta do que do resto do mundo. Então eles vão voltando no tempo. E aí o que eles descobrem? Eles descobrem um período em que teve uma crise muito grande de peste negra na Europa. Então eles pegam cemitérios de antes da peste negra e cemitérios de depois da peste negra. Quando a peste negra chegou, a peste negra matou todo mundo que tinha um sistema imunológico fraco. E sobreviveu quem tinha o sistema imunológico forte, porque eles conseguiam sobreviver à peste negra. Faz sentido isso para vocês? Mudou a frequência. Então aquele gene que faz o sistema imunológico ser mais forte aumentou na população, porque quem morreu não teve filho e quem sobreviveu teve filho que tinha aquele gene. Só que as pessoas não melhoraram. Aí você vai falar pra mim, mas Emília, elas sobreviveram à peste negra. Sobreviveram. Só que hoje em dia não existe peste negra. Hoje em dia eu tenho doença autoimune. Porque o meu sistema imunológico é tão forte por causa da peste negra há 300 anos que hoje em dia eu não tenho tireoide porque o meu sistema imunológico atacou a minha tireoide até eu não ter mais. Então, quando a gente pensa em evolução, a gente pensa em melhora, mas não necessariamente melhora. De novo, a ciência não vai te dar resposta nenhuma. Caraca. Melhora em que contexto? Daqui 300 anos pode ser que a gente sofra consequências do que rolou agora na pandemia de Covid. É uma possibilidade. Exato. A seleção natural ela é uma peneira mesmo. Que aí, baseado no que você falou, dessa maior abrangência, a gente vai chamar isso de maior variabilidade. Populações que têm uma variabilidade maior,
organismos mais diferentes, indivíduos da mesma espécie com mais diferenças, nessa peneira da seleção natural, seja qual for a pressão seletiva, naquele caso do Emílio era peste negra, mas tem várias outras pressões, né? Várias outras doenças. Temperatura, que a gente vai falar daqui a pouco. Quanto mais variável é a sua população, mais chance tem de alguém conseguir passar na peneira. De alguém sobreviver. Pode ser que a gente seja exterminado por alguma mudança que aconteceu agora, daqui a alguns anos. Pode ser. Pode ser. É uma possibilidade, mas é que assim, o que a gente deu muita sorte, então. A gente deu muita... Sim. A gente deu muita sorte aqui até agora, pô. Muita sorte. Você fala de fatos anteriores, né? É que antes, eu acho que agora o impacto pode ser maior. Porque antigamente você tinha, assim, alguns efeitos nocivos, agressivos, em grupos isolados. Isso. Com a globalização, aí sim a gente corre o risco de pegar o mundo todo. Antigamente era praticamente impossível você atingir o mundo inteiro com alguma coisa. Perfeito. O que os caras definem é que o mundo diminuiu. Ele diminuiu porque a gente tem possibilidades muito maiores de chegar nos lugares, que é o que aconteceu com o Covid. Sim. Então o Covid surge na China e a gente fez um vídeo que eu particularmente gosto, que é assim, por que a infecção por zumbis ela é um problema? E a gente fala de infecção por zumbis porque ficou um exemplo mais fácil de entender de contaminação. Porque a Covid ela se espalhava tão rápido por causa da característica do vírus. E a gente tem um mundo tão curto que em 12 horas o cara pegou o vírus e foi para os Estados Unidos e veio para o Brasil, e aí isso se espalhou na velocidade que se espalhou. Tem um trabalho muito legal de Covid que mostra o efeito da Bandeirantes, da estrada aqui de São Paulo, em espalhar a Covid para o Brasil inteiro. Sério? Que se tivesse fechado a estrada, o controle de Covid teria sido muito mais fácil de acontecer. Então isso que você está falando a probabilidade de algo se espalhar muito rápido é muito grande. Só que nós somos 8 bilhões de pessoas hoje. Então a variabilidade genética das pessoas, essa variação das populações também é muito grande. Então o que se discute existe a chance de uma população morrer inteira, mas em algum canto do mundo vai sobrar um humano ainda, uns par de humano para conseguir O grande problema é quando a gente fala de conservação de outras espécies, que daí podem ser populações já muito reduzidas, por pressões que já vinham acontecendo, mudanças climáticas, doenças, desmatamento, uso de agrotóxicos, tudo isso pode já ter feito a população reduzir, e qualquer outro filtro pode ser assim o filtro final para exterminar diversas espécies. Mas eu tinha falado que são vários mecanismos. Eu falei de seleção. Que é o exemplo que eu dei. Que é o exemplo que acho que todo mundo mais consegue. Outra coisa que é fundamental para que ocorra essa mudança das características, da frequência das características ao longo das gerações, mutação. Uma mutação, apareceu uma característica um pouco diferente daquilo que existia antes. Já é uma mudança na frequência das características, né? Antes era 0 para essa, né, dessa característica, agora tem. Que pode ser uma coisinha muito boba, como uma enzima digestiva que você não consegue. Esse gene tem um problema e não consegue fazer uma enzima digestiva. Né? Sim. Como lactose, né? A lactase. Caraca, A intolerância à lactose é esse caso. E aí, olha só, o normal é que a gente pare de produzir lactase, que digere lactose, na vida adulta, né? Só toma leite quando... Mamífero só toma leite quando é filhote. Sim. Eu quero que baixe o nível de terror. Então... eu tô ficando aterrorizado. Porque assim, você pensa assim, um leão, ele só mama na mãe dele enquanto ele é filhotinho. Sim. Depois ele para de mamar e vai comer carne. O normal é que a gente pare de produzir essa enzima quando chega a vida adulta, não é? Você não deveria tomar leite adulto. Em algum momento houve uma mutação que propiciou que a gente mantivesse a produção de lactase na vida adulta. Em todas as populações? Não. Em algumas populações humanas isso acontece, então tem pessoas que na vida adulta vão conseguir digerir leite e outras pessoas não. Ou vão ter pessoas que nem eu, que desde neném nunca teve a enzima funcionando. Ela já tinha a mutação e produzia e não produzia a enzima.
Imagina se isso aumentar, será que Então, é possível, sei lá, é possível. o bebê não conseguir consumir o leite materno? Ela não conseguia. Ela mas tinha... o leite da mãe ela não tinha conseguia? convulsão quando era criança por causa do leite. Tinha febre, ela tinha alergia ao leite da mãe dela. Não, intolerância. Intolerância, não é alergia. Intolerância. O meu filho teve intolerância à lactose, mas assim, o leite da mãe ele conseguia. Mas ela não conseguia outros nem leites. isso. Eu nem... Caralho, velho. Aí, ó, mutação, seleção natural. Outra coisa, migração. Então, existem diversas populações de uma mesma espécie, não é? É população de pardal daqui, população de pardalzinho daqui, população de pardalzinho daqui. Às vezes, tem características diferentes, genes mesmo, diferentes aqui, aqui e aqui. Conforme eles vão migrando, isso pode fazer com, saiu um grande grupo daqui. A frequência dessas características mudou. Agora chegou outro grupinho aqui. Isso gera evolução. Essa variabilidade genética, ela pode ser boa. Ela geralmente ela é positiva. Boa, né? Geralmente ela é positiva. Ela pode ser ruim também, em alguns casos? Variabilidade genética, não. Não. Eu acho que nunca é um problema. O grande problema das migrações são outras coisas, levar patógeno, sabe? A gente pode te dar um exemplo muito fácil é que a gente pensa biologia, a gente sempre esquece que a gente é um bando de macaco pelado igual a outras espécies do planeta. Então, imagina que quando a humanidade se espalhou pelo planeta, os humanos que chegaram nas Américas ficaram milhares de anos isolados dos humanos da Europa. Sim. Certo? Sim. Quando os humanos da Europa chegaram aqui, eles trouxeram doenças da Europa Varíola, que não existiam né? aqui. E em algumas partes os europeus até contaminaram de propósito proposital. os povos originários daqui. E pegaram as doenças as doenças daqui também. Também se lascaram. Então, a variabilidade genética não foi ruim, mas as doenças mataram 80% da população das Américas, porque as pessoas não tinham esses vírus que tinham nesses outros lugares, ou essas bactérias que tinham nesses outros lugares. Não tinham passado pelos filtros seletivos das outras regiões. E aí, agora isso diminui a chance, porque como o mundo é menor, o vírus chega mais rápido e a probabilidade disso acontecer diminui. Mas, por exemplo, os povos originários isolados do Brasil, que ainda vivem na Amazônia e tudo mais, uma das discussões é, talvez a gente não devesse entrar em contato com eles, porque a gente pode levar uma gripe pra lá e morrer todo mundo de gripe. Exterminar os caras, né? Caramba. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Até a próxima e tchau!